Paz do Senhor, gente bonita. Faz muito tempo que eu não venho aqui falar algo da parte de Deus, né, para vocês. Mas hoje eu senti uma inspiração, senti algo diferente e eu quis compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E ela está escrita em Josué, capítulo de número 5. É o momento em que Josué se encontra com o anjo, né? Ele tem um encontro lá e ele se depara com um anjo, né? E o anjo fala com ele. E na hora que ele se encontra com o anjo, né? Ele pergunta, né? Quem é, né, esse anjo? E o anjo fala que ele é o príncipe dos exércitos. Então, quando ele declara que ele é o príncipe dos exércitos, né, ele reconhece o príncipe dos exércitos, se prostra e adora, né? Então, Josué teve o privilégio, né, o grande privilégio de estar com o Senhor Jesus. Ele reconheceu, né, a soberania ali, né, da presença do Senhor, né, e o adorou, né? E tanto era Jesus, né, que ele recebeu a adoração, né? Porque os anjos não recebiam a adoração. E este que era o príncipe recebeu a adoração. Então Josué teve a honra, teve o privilégio de conhecer o Senhor, né? Então, ele recebeu ali algumas orientações do Senhor, né? Porque eles estavam ali para conquistar Jericó. Então ele recebeu as orientações que ele precisava e no outro dia, né, ele foi lá dar as orientações para o povo de Israel. O que me chama a atenção nessa palavra, né, é que dentre as orientações que eles receberam para conquistar Jericó, foram orientações bem fantásticas, né? Às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas e fala para a gente dar algumas orientações para a gente e que a gente não entende muito bem as coisas que Deus fala para a gente não compreende, mas porque a nossa visão é muito limitada, nós temos visões humanas, né? Mas a visão de Deus ela é linear, ela é onipotente, onisciente, vê além, né? E a nossa visão ela é aqui, ela é presencial, ela é, né, muito próxima, né? E a gente não tem a visão do futuro, a gente não sabe o que é amanhã, mas Deus sabe, né? A gente não sabe o que é amanhã para nós não existe, né? Mas o nosso Deus, ele é eterno, ele sabe todas as coisas. E o inimigo, ele tenta nos frustrar, ele tenta nos parar, porque ele fica imaginando o que Deus está projetando para nós, né? Então, assim, a gente tem que estar atento às ordens de Deus, o que Deus está nos direcionando. Se a gente está na presença de Deus, se a gente está dentro, né, da vontade de Deus, a gente consegue perceber aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus está nos orientando, vai nos direcionar, vai nos impulsionar para aquilo que Deus tem de melhor para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, assim, Josué foi lá e deu as orientações. Olha, nós vamos dar tantas voltas, né, ao redor de Jericó. Aí depois nós vamos tocar as buzinas, né? E tantos dias. E nisso ele disse ao povo de Israel: vocês vão ficar calados, não vão falar nada. Mas no dia que eu falar para vocês, gritem, aí vocês vão gritar. E o que me chama a atenção é que o povo de Israel obedeceu. Se o povo de Israel não tivesse obedecido a ordem, talvez não tivesse dado certo, né? Então a gente precisa obedecer, obedecer o comando, obedecer aquilo que Deus está nos ordenando. Mas para a gente obedecer, para a gente entender a voz de Deus, a gente tem que estar em santidade, a gente tem que estar preparado. Né? O que eu percebo aí? Quando o anjo falou com Josué, o anjo foi muito específico e falou: Josué, tira os teus calçados, porque o lugar onde você está pisando é santo, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele só foi capaz de compreender tudo aquilo que Deus estava falando com ele, porque ele estava
em santidade, ele estava com o Senhor, ele estava com a presença de Deus. Se a gente não estiver em comunhão com o Senhor, a gente não compreende, a gente não entende o que Deus está falando conosco, né? A mesma coisa quando a gente fala em línguas, a gente não compreende a língua que nós estamos falando com o Senhor, mas o nosso espírito está conectado com o Senhor. Então a nossa alma é edificada, né? A palavra de Deus, quando ela é proferida, quando ela é falada, ela edifica a igreja, né? E aí, com tudo isso que aconteceu, né? A buzina foi tocada, depois Israel gritou, os muros caíram e eles invadiram. Toda a riqueza de lá foi pega, né? Mas tinha uma mulher lá que ajudou que tudo isso acontecesse, que era Raabe. Ela era uma prostituta. E aí vem um recado para a igreja. Um recado sério. Sabe por quê? Ontem eu recebi uma palavra, e uma palavra muito importante, porque Deus me falou uma palavra que a gente tem que aprender a olhar as pessoas não pela casca, não pelo que elas são por fora, mas aprender a olhar as pessoas pela riqueza que elas são por dentro. As pessoas, elas não são a casca, elas são a sua essência. As pessoas, elas não são a aparência, elas são o que elas têm dentro delas. Às vezes, a gente julga as pessoas pela sua aparência. E olha, Raabe era uma prostituta, mas foi ela quem estendeu a mão para socorrer Israel. Então, por isso, ela e toda a família dela, eu chego a arrepiar, eu chego a me comover, irmãos, porque o povo de Deus é um povo preconceituoso. O povo de Deus, infelizmente, às vezes, um povo que saiu da lama. Às vezes, um povo que saiu das drogas. Às vezes, um povo que saiu da prostituição, julga, entra para a igreja e vira um acusador, e vira um apontador de pessoas. Olha de onde você saiu. Lembre-se de onde você saiu. Pare de apontar os erros e os pecados dos outros. Olhe para a sua vida, para os seus pecados, porque todas as vezes que você acusa, você já está pecando. A gente tem que aprender, entendeu? Que Deus é amor, que Deus é misericórdia, né? Deus nos quer santo sim. Mas todas as vezes que esses pensamentos passam pelas nossas cabeças, aí todo mundo que a gente, né, acusa pelos nossos pensamentos, nós somos mais pecadores do que cada um deles. Santidade é nós termos os nossos pensamentos purificados. É a gente amar o pecador, não o pecado. É a gente amar o outro como ele é, o aceitar como ele é. O problema do pecado dele é com Deus, não é com você. Você não tem nada a ver com a vida pessoal dele. Você não vai resolver o pecado do ser humano. Quem vai resolver e quem vai convencer o homem do pecado não é você, é Deus, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Não é você, irmão. Não é você, irmã. Pare de apontar o dedo. Pare de julgar. Ah, mas eu não falo nada, eu não comento, eu não falo. Mas está pensando? Está deixando o diabo lançar dardo aí na sua mente, no seu coração? Você pensa que isso não é pecado? A Bíblia diz que só de pensar já subiu no coração. Então confesse a Deus os seus pecados. Não deixe o inimigo lançar esses dardos na sua mente, no seu coração, não. Por causa disso, você pode perecer no inferno. Peça a Deus, lá de Efésios 10, 6, 10. Peça a Deus as armaduras. Vá te converter dos seus maus caminhos. Vai orar. Vá se arrepender. Pare de olhar para a vida do seu próximo e cuide da sua vida. Cuide dos seus pecados. Vá se arrepender.
Vai orar. Muitos estão aí dentro da igreja, perdidos dentro da casa do Pai. Muitos, não são poucos não, muitos estão ceando, estão orando lá, achando que estão na salvação, mas estão perdidos. Estão indo para o inferno, porque estão acusando, estão amaldiçoando, estão pecando contra os seus irmãos, às vezes até dentro da própria casa, porque não respeitam as escolhas, porque não respeitam a aparência. Deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar, deixa o Espírito Santo convencer. Amém? Aqui foi uma prostituta quem livrou o povo de Israel. Josué não julgou a aparência, a profissão, não julgou. E ainda por cima, salvou ela e toda a parentela dela. Então, irmãos, vamos seguir os exemplos de Josué, vamos ser sábios. Essa é a minha vontade para a sua vida, que você tenha um coração puro e que você possa um dia entender que Deus realmente é amor, que Deus realmente não está preocupado com o que você está fazendo do lado de fora do seu corpo. Ele está preocupado com o que você está fazendo dentro de você, que ninguém está vendo. Mas Ele está. Ele está. O que você faz em oculto, Deus está vendo. Eu não estou. O pastor não está. Mas Deus está. Pense nisso. Pense nisso. O que você arma em pensamento para o seu próximo, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Eu vou orar por você. Se você gostar desse vídeo, compartilhe. Deixa seu joia aí. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Amém? Deus abençoe sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Eu quero, em nome de Jesus, clamar que as pessoas recebam esta palavra, Pai, como uma orientação de sabedoria, de discernimento, e que elas possam entender, Pai, que o teu amor é grande, que o teu amor é misericórdia, que o teu amor, meu Deus, ele vai além do nosso entendimento. Senhor, alcança cada uma das almas que estiverem perdidas por aí, por falta de compreensão, por falta de discernimento da igreja, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, essas pessoas que estão sendo julgadas e que realmente, Deus, possam ser acompanhadas, monitoradas, recebidas, acolhidas dentro das nossas igrejas, Pai. Não permita, Deus, que o inimigo venha roubar as almas de dentro da tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, dá sabedoria aos pastores, dá sabedoria aos cooperadores, dá sabedoria, meu Deus, a todos aqueles que fazem a obra dentro da tua casa. Senhor, que as pessoas possam entender que quem gera ovelha é ovelha. Pastor tem a função de cuidar, de nutrir. Pai, em nome de Jesus, dê a eles, Pai, o maná, dê a eles, Pai, a água, que é a fonte que jorra diariamente para as ovelhas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, ordena a bênção sobre cada um deles, desses que estão aí, meu Deus, com a função de liderar a tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu abençoo, eu ordeno a bênção sobre cada um desses que estão aqui comigo hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, te prospere, em nome de Jesus, amém.